Você ligado aqui no canal Bora Fazer um Curta, e hoje aqui no Festival do Rio eu assisti ao Downsizing, ou como vai ficar aqui no Brasil, Pequena Grande Vida, que é um novo filme do Alexander Payne, que é o cara que há alguns anos ele fez um filme muito bom, eu lembro de ter visto, que é o Nebraska, e foi indicado ao Oscar em 2014 e tal. Mas esse Downsizing, ele não é um dos melhores filmes dele, não. É um filme com uma premissa interessante. Eu até comentei esse filme no início do ano, num vídeo de filmes alternativos que iam estrear no decorrer do ano. A premissa ela gira em torno de uma equipe de cientistas que encontra uma fórmula para encolher as pessoas e aí resolver parte do problema da superpopulação e problemas econômicos e climáticos, esse tipo de coisa. A premissa do filme é interessante, como eu falei. E o filme ele tem algumas discussões que são interessantes. Primeiro que a construção de mundo em si, ela é muito imaginativa, é um filme criativo. Por exemplo, as flores que ficam numa mesa de centro, elas podem ser substituídas por uma rosa em tamanho real, que é, no caso dos encolhidos, é uma coisa enorme. E a própria transformação em si deles, de pessoas de tamanho normal em criaturas de 12 centímetros, é interessante, onde eles raspam a cabeça e as sobrancelhas e esse tipo de coisa. Inclusive, a direção do Alexander Payne nessas cenas, ela é bem criativa, que ele consegue surpreender o espectador. Você acha que os personagens são personagens de tamanho normal, e aí, de repente, tem um movimento de câmera que revela uma pessoa enorme, e aí você descobre que aquelas pessoas, na verdade, eram pequenininhas. E esse tipo de coisa. E, além disso, algumas discussões que o filme propõe são interessantes. Algumas discussões sociais e econômicas, como, por exemplo, as pessoas, elas encolhem, e aí, com isso, muitas coisas que elas passavam a gastar antes, elas passam a gastar bem menos agora. Então é mais fácil de você enriquecer. Você pode enriquecer com $150, esse tipo de coisa. E assim, a premissa em si, ela é bastante interessante. Como é que isso, inclusive, aponta para alguns comentáriozinhos que são bacanas, como, por exemplo, um balanço um pouquinho mais nivelado das classes econômicas, das diferentes classes, como eu apontei. Tem algumas conversas entre o personagem do Matt Damon e do Christoph Waltz que apontam para isso de uma maneira interessante. Então é isso, a construção de mundo e alguns dos temas que o filme aborda são muito interessantes, além da premissa, que é bastante curiosa, e o filme tem bons momentos, além de ter a presença do Matt Damon, que é um ator sempre agradável, na minha opinião, e também do Christoph Waltz, que aqui nesse filme ele consegue criar um personagem charmoso, egocêntrico, meio babaca, mas que ainda assim é divertido. E ele não se limita a repetir apenas o que ele fez no Bastardos Inglórios, como é uma coisa que ele vem fazendo em alguns filmes recentes dele, o que é um problema. Por outro lado, o Downsizing, ele também... A primeira metade do filme, ela é interessante, ela aborda bem alguns temas, mas do meio pro fim, o filme começa a virar uma zona. Tipo, primeiro a premissa em si das pessoas ficarem encolhidas, ela começa a se tornar um pouco mais irrelevante do que deveria ser. Inclusive, o próprio filme, ele fala isso explicitamente, que o encolhimento acabou que nem fez tanta diferença, foi tarde demais. E aí o filme começa a querer tocar em alguns assuntos de fim do mundo, de salvação da espécie, de algumas até metáforas até bíblicas, que o filme deixa bastante claras, que acabam não funcionando, fogem demais do mote inicial da trama. Além de ser um filme com personagens demais, o Matt Damon, ele subitamente entra uma personagem vietnamita que se torna um novo interesse amoroso do Matt Damon, e é uma relação construída de uma maneira forçada, abrupta, e a personagem em si é chata pra caraca. E, aliás, o filme ele tem um senso de humor que não funciona muitas vezes. Às vezes funciona, mas outras vezes nem tanto. Inclusive, um humor até bem ácido, e que ri de algumas coisas que são mais pesadas do que deveriam, que acabam não funcionando, foge um pouco do tom que impera no filme, que é um tom mais suave e esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, o filme tem um problema. Então, é isso. Do ponto de vista de conceito, ele se sai relativamente bem na primeira metade, e na segunda, ele beira o desastroso. Aí uma coisa que se agrava ainda mais com a duração de 135 minutos do filme, que para um filme chamado Downsizing, ela é grande demais. Então é isso, é um filme com uma primeira metade muito boa e uma segunda metade muito, muito fraca, culminando no terceiro ato, que aí sim
é um caos absoluto. E além disso, o filme também tem outros problemas. A montagem do filme é uma montagem sem graça, que aposta muito em fades e cortes de fusão. E o filme tem várias elipses, vários saltos temporais que vão de 5 horas até 10 anos, esse tipo de coisa. E isso quebra muitas vezes o impacto de certos dramas que surgem ao longo do filme. Então, é um filme que vale a pena ser assistido, mas é um filme problemático. É um filme bem medianozão, esse Downsizing, que aqui no Brasil, Pequena Grande Vida, estreia em janeiro, se eu não me engano. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.